Olá, E aí, como é que tá? tô tomando um chazinho aqui, cara. Ah, Chazinho. Vai ficar chama. com sono? Sabe que não, cara, essas coisas assim, geralmente as pessoas, tu vai tomar chá, tu vai dormir, ou pior, assim, tu vai tomar um café, vai ficar ligado. Cara, eu tomo café com leite às 2 da manhã e durmo direto, assim. Não adianta nada. Não funciona. Bueno, então vamos bater a palma e vamos começar. Porque esse vídeo estará disponível para toda a eternidade em alguma plataforma de vídeo aí que o YouTube venha comprar ou que seja comprada por ele. Vamos dar o tapa para sincronizar o áudio. Agora sim, agora sim, agora sim. Estamos aqui, mais uma série de lives do Feirão dos HQs. Calor, um calor, um calor, um calor na galeria hipotética. Na casa do lado, na Sim. realidade, né? Foi na casa do lado ali, aquela feira. Que dia bem quente, mas ali descobriu um monte de gente bacana, velho. E o Rafael estava ali expondo seus trabalhos, etc e tal. E o convidei para ir participar do Feirão das HQs. Ele foi na edição de número 29, que eu tenho tudo anotado aqui. Aqui é pauta, aqui é trabalho. Olha aí. Que nós estudamos para fazer entrevista aqui, não é assim. E é um cara muito bacana, muito tranquilo, muito crítico também, vamos falar sobre isso. Muito obrigado, Rafael, por participar. Não, eu que agradeço o convite, Christian. Eu me lembro daquele dia lá e aí depois eu participei de mais dois feirões, né? Ou, é mais dois. Tu Ou foi no três. 29 e no 31, eu acho. Deixa eu Foi um ver. que foi lá no Lindóia. 29 e 34. Olha aí, tá aqui na planilha. Hum, Eu tenho a planilha, eu sou Muito bem. freak, sou freak. Tudo computado. 29 e 34. É verdade, Lindóia. Aí, ó. Não fosse tu, já ia passar a informação errada. Mas, Rafael, eu tenho perguntado para as pessoas, assim, que vêm bater papo comigo agora, porque, assim, nos eventos, qual a função minha? Organizar o evento e te colocar confortável. Acabou. Qual a função tua no evento? De comunicar com as pessoas, interagir com as pessoas que estão do outro lado da mesa, com os colegas de evento, né? Estabelecer relações, se concretizar a Sim. venda e etc. e tal. E essa relação do artista com o organizador, às vezes, ela se perde. E eu tenho ficado muito feliz assim, em poder conversar sobre assuntos relacionados às trajetórias dos artistas. Eu queria começar por aí contigo. A questão Uhum. da ilustração. Como é que apareceu na tua vida? Tu teve professores que te estimularam? Teve alguma pedra no meio do caminho? Como é que isso se desenvolveu ao longo da tua trajetória? Bom, a gente teve esse ano a morte do Daniel Azulay, né? O falecimento dele, É. o desenhista. E, e foi com ele, assim, né? Uma das. Claro que eu já Olha. tinha essa aptidão, assim, já gostava, né? Aham. E adorava o programa dele na TV também, né? Minha Ah, imagino. mãe também me incentivava, né? O programa dele era, né, uma loucura, assim, era como se fosse uma mágica, né? Aquilo, assim, desenhar era uma coisa muito mágica para ele, assim, e para quem via, né? E meu pai, ele trabalhava Ah, em gráfica, né? olha. E ele sempre com blocos de folhas brancas de um lado, né? Sim, sim, sim. E ele vinha para mim com aquilo, assim. E eu tava sempre desenhando, 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 né? E foi assim, sempre desenhando. E depois os quadrinhos logo vieram ali quando eu já tinha uns 8, 9 anos, Sim. Quais a quadrinhos, te lembra? acompanhar. Sim, os formatinhos, né? Marvel, Sim. DC. Ah, heróis, heróis. E eu até assisti outras lives Sim. que tu fez aí, eu vi com o Denilson, com outros, né? Uhum. E uma história bem parecida, assim, né? A gente. Ah, No caso, eu morava na Restinga quando era criança, né? olha. Aí, na Zona Sul, em Porto Alegre. Sim. E a Restinga era muito engraçada que tinha gibi para vender no aviário. Oh, que bacana.
Era engraçado. E o cara trocava. E a gente ia lá, quando terminava de ler, ia lá para trocar por outro, e o cara aceitava e tal. Ah, que massa. E eu vivi em volta de gibi, assim, até. Depois, na adolescência, e, ali, quando eu entrei no ensino médio, hoje em dia a gente chama de ensino médio, né? Sim, sim. Eu meio que comecei a experimentar outras coisas, né? Sim. Outras vivências e tal, e fui deixando os gibi de lado. Foi engraçado, porque logo que eu terminei o ensino médio, eu voltei a me aproximar dos quadrinhos. Eu fiz um curso de desenho no Senac, isso no século passado ainda, né? Claro. E fui depois mais assim, autodidata, pegando daquelas revistas. Tinha aquela revista Heróis, tu lembra? Sim. Ou era Herói? Herói, herói. Uma Uma bem. revistinha. E tinha dicas ali de quadrinhos também, né? Tinha dicas de desenho. E sempre atrás de revistas, assim, né? Eu não cheguei a fazer o. Nessa época já tinha o curso com o Daniel HDR, Sim. que era outro nome. Como é que era o nome? Eu não me Eu não lembro, mas lembro agora. o Daniel ele teve três fases de curso. Uma Sim. meio que era um coletivo, depois ele fez um individual no Hipólito, ou vice-versa, primeiro individual, depois um coletivo, e por fim o Dínamo, né? O Dinamo. Aquele visual, arte, Visual, visuarte. Acho que era isso o nome. Eu não cheguei a fazer nessa época, né? Eu fui Uhum. fazer o curso na Dínamo da Jair, né? Já era organizado como Dínamo, com o Daniel, com o Maurício Dias. Já tinha mais de 30 anos, né? Eu fui Olha, fazer lá. E depois, assim, segui fazendo, né? claro. Agora, de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, desde que eu tô morando aqui em Garibaldi, Hum. eu sempre senti falta de aprimorar meu desenho, né? Ah, E entrei, aqui tem uma escola de desenho, né? A Lions. Entrei para a questão do desenho mesmo, a técnica de desenho. Né? sim, A gente teve uma notícia meio triste esse ano que a Galeria Hipotética fechou, né? pois é. É. Mas eu ia fazendo os cursos lá, as oficinas que são os cursos rápidos, né? Uhum, E uhum. fiz curso com a Ana, né? A Ana Luísa, Sim, fiz oficina com o Matheus Santo Louco, e fiz com o De Salete, que ganhou um sim. prêmio, o HQ Mix, não, o Ganhou Eisner, o Eisner, né? isso. Para juntar o meu conhecimento de desenho com a narrativa do quadrinho, né? Porque uma coisa é fazer um desenho, outra coisa é fazer quadrinhos, né? É bem diferente. E assim, vou me aprimorando, né? Tô sempre tentando buscar, agora tô desenhando uma história, então eu já sinto alguma diferença, assim, né? De outros trabalhos que eu fiz Sim, para agora, né? claro, claro. E todo Nossa, mundo diz que desenhista ah, melhora, quanto mais velho, melhor, né? Todo mundo fala. sim. Então eu vou me fiar um pouco disso, né? Mas duas questões assim, que tu falou assim que assim sempre lamentar a perda da hipoteca, que era um lugar muito bom, que deu uma mexida muito boa naquele período que eles tiveram abertos. E o Daniel Azulay, né, cara, se tu parar pra pensar, desenho na TV aberta, sabe? O cara ensinando a desenhar na TV aberta. Isso não é outro mundo, sabe? É inconcebível hoje em dia. E eu me lembro que ele vendia uns livros grandes, assim, que era meio que como fazer os desenhos dele, as proporções, e tinha um espaço para tu copiar, e o cuidado vendo daquele tipo de material, que ele sabia que era para criança, né? Que eu utilizar aquilo ia pintar. Eu tive quase todos aqueles livros, cara. E a gramatura do papel já era pensado para a criança ficar em cima, com canetinha, com giz de cera, com têmpera, aquelas nojeiras que a gente fazia. E eu Sim. acho que é por aí, assim, né, cara? É muito bacana, assim, quando tu vem rememorando de onde é que tu vem puxando as tuas vivências, experiências, né? Tia? Às vezes o artista ele não para, assim, para, olha, só um pouquinho. Tenho todo, sei lá, 10, 15, 20 anos de desenho nas costas e isso tem que ser valorizado, né, Rafael? Do Daniel Zulay eu me lembro só de ler as revistas dos personagens dele, né? Ele tinha lá Turma do Lambi Lambi. É verdade.
não cheguei a pegar esse do. Ele devia ter, né, material para instruir no desenho, né, as Tinha, crianças e tinha. tal. Sim. Mas eu quero seguir adiante contigo porque eu gosto de mostrar as coisas que eu tenho nos artistas. E vamos Ah, legal. dessa publicação aqui, que eu adquiri naquela tarde quente da Hipotética. Ah, Olha aí, ó, viu? Eu que legal. guardo as coisas. Queria que O, tu falasse um pouco sobre essa publicação aqui, Rafael, que eu tenho as coisas que eu achei ah, bacana e eu quero te mostrar. sim. Diga, pode falar. É, eu, além dos quadrinhos, eu faço charges também, cartoons, né? Uhum. E aí, é assim, porque é meio estranho, porque o meu trabalho nos quadrinhos ele é bem diferente do meu trabalho nas charges, né? No quadrinho eu vou numa pegada assim mais realista, assim, né? Sim. Mais clássico, digamos, vamos dizer assim. E as charges daí já é outra linguagem, né? E esse material aí, ele é de 2017, né? Sim, 2017, na Eu, Ponto eu, Light. eu reuni isso, eu reuni as charges que eu fiz esse ano para um jornal aqui de Garibaldi, que é o Novo Tempo, que eu fazia charges para nesse jornal aí eu reuni, fiz uma seleção das charges daquele ano. Não, e é muito bom, cara, porque assim, ó, eu gosto muito de charge, né? A charge, ela é é o retrato do momento, né? E eu, como historiador, não tenho problema nenhum em ficar com aquele mimimi. Ah, é datado. Cara, tudo é datado, meu velho. Sabe? Sim, Essa nossa live aqui, que a gente está com 20 minutos, o que a gente falou há 15 agora já está datado. Então, relaxa, sabe? E a charge tem esse poder de ser o retrato do momento, sabe? É aquilo ali que está rolando e tem que ser feito. Assim como outras artes, né? Às vezes tu pega assim, por exemplo, na sim. música, eu sei que é uma coisa que tu gosta também. Tu pega assim uma discografia de um cara, de uma artista de 20, 30 anos, cara, óbvio que vai ter vales e picos, isso é normal, é da essência da arte, né? E a Uhum. Charge ela tem muito disso também. E essa aqui eu achei genial. Essa aqui é maravilhosa. Isso aqui é Ah, eterno. sim, Ah, isso aqui é eterno. do, Candidato do blá blá genérico. blá, né? É. Do blá 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 do Mara- político. Maravilhoso, Sim. maravilhoso. E outra, assim, o cuidado que tu fez em, fazer, em elaborar um produto de consumo rápido e tal, e colorido, cara. Sabe? Eu gosto muito É, de legal. charges e tirinhas, de coisa rápida. Eu acho que o artista, quando consegue sintetizar. Porque, assim, uma coisa é tu fazer uma grande narrativa. Tem tempo, tem espaço para desenvolver, etc. E tal. A gente vai falar daqui a pouco de outros projetos teus. A outra coisa Uhum. é a tirinha, né? Que já tem que ser uma coisa mais sintética. E a charge é aquele soco seco, assim, cara. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre o processo da charge. A charge é uma coisa que é como isso que tu falou, né? Assim, eu preciso dizer uma coisa agora. Eu tô com essa necessidade de dizer isso, roteiro e desenhar um quadrinho sobre isso agora, porque eu quero dizer isso agora. Sim. E a charge tem esse poder aí, né? Eu busco, eu tenho aquela ansiedade, vou fazer uma charge sobre isso. E faço. Eu até tava brincando aqui, porque é uma coisa estranha, porque aquilo te incomoda, né? E tu só fica em paz depois que tu bota no papel, assim. Sim, sim. Essa aí também essa é da época do governo Temer. Isso. 21. E o Ainda. interessante é que bacana também é que tu colocou a data, velho. É essa a parada, entendeu? Porque aí a pessoa ela pode postar num Google da vida aqui e ver por qual é o contexto a que essa charge se referia. Não fica Sim. uma coisa descolada, vazia, boiando na página. Não, olha só, isso aqui de agosto lá, tem uma parada lá do racismo, olha só, como é que era o negócio e tal. E tu tinha, como é que funcionava? Porque assim, teve outro, conversei sobre isso com o Jader também, que ele também foi chargista de jornal e tal.
E como é que funcionava a questão da pauta? Era tu que escolhia o assunto, vinha de alguma editoria? Como é que era esse trâmite interno lá? Não, o pessoal no começo deixou bem livre, assim, né? Oh, que bom. Eu escolhi uma charge semanal, né? Então, Hum, não tinha tanto problema, assim, né? Eu não saberia dizer se eu ia aguentar uma charge diária, né? é, Talvez sim, né? sim. Sabe-se lá, né? Mas era uma charge semanal, então não tinha, assim, muito problema, né? E tu tinha Agora eu tempo. comecei a Opa, incomodar um pouco mais, porque imagina tu, eu tô aqui nessa cidade, né? Garibaldi. sim, Né? Aqui Bolsonaro teve 80% de voto, mais de 80%, sei lá, No sim. primeiro turno, 70, depois 80 e né? pouco. E aí eu comecei a fazer charge só sobre isso, né? Logo que começou 2019, eu direto, né? Direto na situação do que a gente está vivendo, assim. Mas é E aí o essa pessoal coisa mudou, bacana né? também da questão da política, né, cara? Porque assim, até um dia atrás o cara era pedra, no outro dia já é vidraça. E agora aguenta o teu papel de vidraça, né? E vice-versa. Tu era vidraça Não até é. anteontem, e assim vai jogando a coisa. E essa semana foi muito louca, né? Porque teve esse negócio da Polícia Federal aí na terça-feira, que, a Polícia Federal foi lá no opositor do Bolsonaro, no Witzel, né? E eu fiz uma charge da Polícia Federal como um cachorrinho e o Bolsonaro, dono do cachorrinho da Polícia Federal, fazendo carinho na Polícia Federal. Aí no dia seguinte a Polícia Federal vai nos aliados do Bolsonaro. Aí eu, essa charge aqui. Aí eu refiz e fiz o cachorro morder do pé do Bolsonaro. Eu vi. Foi muito Foi bacana. uma coisa bem política. E hoje tá isso, né? Todo dia é uma loucura. O, Cara, não tem as um pessoas dizem aí dia em que que a não gente aconteça alguma médio não coisa. pode. Não tem um dia que É, não aconteça alguma coisa. Mas assim, vamos aproveitar que tu tocou nessa charge que eu vi também nas redes sociais. É o teu veículo de divulgação e de pontuação desse momento agora, pelo que eu estou percebendo, né? Desde mais de ano, é, eu acho, talvez até mais de ano até. Antes até do governo já vinha pontuando, sim. fazendo, sei lá, como é que se dá essa produção? Também é baseado, tem uma regularidade? Olha, eu vou fazer duas charges por semana ou é conforme acontece, tu bota no papel, a necessidade? É, o- eu vinha antes da quarentena, eu vinha fazendo Sim. charge também, mas com menos frequência, bem menos frequência, Uhum. né? E aí a gente que está dentro de casa, né? Então, e aí eu tô vendo essa situação toda, né? Aí não tem como, aí é a situação propícia para eu continuar desenhando, né? Fazendo charge. E eu até organizei um perfil, né? Que antes eu não tinha um perfil só para charge. Eu vinha colocando esse perfil aqui, aí misturado com as fotos das plantinhas que eu estou plantando e tal. Sim, sim. E aí, sim, organizar um pouco, porque aconteceu uma coisa muito legal, que Ah, uma editora de livro didático entrou em contato ah, comigo, queria usar uma charge que eu tinha perdida na internet lá, olha, que uma bom. charge de 2011, né, sobre a questão da Copa ainda, né, sobre a Ah, preparação da Copa e tal, a família sendo removida por causa das obras da Copa e tal, eu já tinha feito naquela época. E aí entraram em contato comigo. E eu, então, que sabe se organizar melhor esse material aqui, né, eu não seja aí uma via, né, de trabalho, de repente. claro, Então eu claro. fiz um perfil só para as charges, né? Que é Tá. esse charges e cartoons. Então eu buscar por aí alguma coisa também, né? Sim. Depois o E o Rafael, o artista, né? Às vezes ele consegue sintetizar em uma imagem ou duas todo um debate que de A, B, C, xingamentos e tal, barará, barará. O cara parece que assim, tá, ele é uma esponja absurda que recebe toda aquela informação que ele gosta ou que não gosta, não importa. E aí ele sintetiza e diz assim, olha, eu acho que é isso aqui.
sabe? sim, E às vezes encerra um assunto. Não digo que encerra, porque sempre tem criaturas que vão botar água onde não merece. Mas assim, claro. sintetiza aquele momento, sabe? Olha, eu cristalizei nessa parada. E É. acho que ficou muito faceiro essa questão aí dessa editora aí. Tu pretende transformar essas charges em alguma coisa, em algum produto parecido, ou com esse aqui? Um Ah, impresso, uma coisa temática, não sei. agora não, né? Agora Sim. não penso nisso. Lógico que é uma possibilidade sempre, né? Mas vamos ver como vai o andamento, né? É, é. Esse negócio. As redes sociais veio numa hora assim que boa, né, pro artista, né? Porque ele tem visibilidade, né? Claro. E, e aí a gente pode tirar o termômetro daí. Quando eu fiz esse material, eu não tinha muito esse termômetro, né? Ah, Se as pessoas iam querer e tal. sim, sim. Então, eu acho que agora eu posso usar as redes para isso, né? Para ver assim. E aí, galera, vocês que estão afim de um material aí, eu imprimi, Claro. né? E aí já tem uma base melhor para tomar uma atitude assim, né? É, e daqui a pouco atrai com. Ah, eu tenho. Esse livro vai ter, sei lá, 30 charges, mais 20 inéditas. Então já chama, que a pessoa que gosta vai querer saber aquelas Sim, guardadas, né? Tem sempre algumas alternativas. Eu acho muito bacana, assim, que também aqui nessa publicação, assim, tu colocaste outros trabalhos teus no verso, é, sabe? E isso é muito bacana. E também aqui naquela época, um QR Code aqui, eu tenho aqui um adesivo para acessar este conteúdo aqui. E eu é. quero que tu fale sobre este conteúdo aqui. Esse é o meu projeto atual, né? De É, isso quadrinhos, aí, isso aí. que é o IVE, Sim. né? O IVE, a gente começou eu e o Ricardo Fonseca, um amigo meu, que é o responsável por essa arte. A gente começou isso lá por 2016, conversando, né? E aí a gente tá tocando aí, eu tenho aqui o perfil no Instagram, né? Que é a história de uma Guarani, uma Sim. jovem, uma moça Guarani, que se descobre que cresceu numa redução jesuítica, né? Então ela cresceu numa cultura cristã, né? Uhum. E depois ela vai em busca do seu passado Guarani, então. Né? Acontecem situações lá na vida dela durante a história. E é o projeto que eu venho tocando agora, né? De quadrinhos. Que eu escrevi, aquela coisa, né? Escrevi o roteiro e tal, e Sim. venho trabalhando nisso. Lá tem o blog, né, que tu colocou aí, Rafael Martins ivecomics.com, Costa. esse aí. Lá tem as três histórias, primeiras três histórias completas lá. O pessoal pode ler. O WordPress tem um template que tu coloca a página ali e tem a flechinha para tu ir lendo. Sim, sim. Aí eu busquei esse template. E aí é uma webcomic, né? Que é uma coisa assim que no Brasil ainda não pegou muito, mas eu acho que com a realidade que a gente vive hoje, talvez venha a pegar mais, né? Que é a leitura É, digital, né? porque, assim, mal ou bem, acho que também tem muito também, né, Rafael? Não só nos quadrinhos, mas assim, na música e filmes também. Tem, até há pouco tempo atrás tinha muita questão econômica, né, cara? A Uhum, pessoa procurava o scan, a pirataria de áudios e vídeos e tal, porque não tinha grana para comprar, né? Mas assim, eu acho que também está caindo de maduro um sistema de leitura de quadrinhos acessível, né, cara? Assim como, porque, por uhum. exemplo, aqui eu assino aqui o Amazon Prime para ter o frete grátis de algumas coisas que eu compro para mim, para minha esposa, para família e tal. E comida para gato, que é muito. Fica a dica, hein? Comida para gato na Amazon é baratíssimo. Avisei. Nossa, é Sério, o cara? monopólio total. É, Até comida para gato. Imagina. cada um sabe onde aperta o orçamento, né? Mas assim, tá caindo de maduro um serviço de streaming de quadrinhos,
sei lá, alternativos, independentes, alguma parada assim, que tu faça uma assinatura de X reais e possa ler ilimitado, alguma coisa assim, né? A gente tem uma experiência no Brasil, não sei se você já chegou a ver, o Social Comics. Sim, sim, mas foi uma Até não iniciativa. sei se, É, porque eu assinei uma época, aí depois eu acabei assinando e eu não lia, no final das é, contas. Não sei se eu leria agora, né? é. Mas acabei assinando, não lendo e aí desfiz minha assinatura. Mas eu acho que sim, que isso tá caindo aí, né? Tá Acho que tem caindo. que ser. E outra parada assim, né, Rafael? Se tu tem um sistema de legendas nos streamings de filmes e séries, cara, tu tem que ter o mesmo sistema de legenda em quadrinho, entendeu? Eu quero ler em francês, clica e acabou. O teu quadrinho se torna mundial, sabe? Eu não tinha pensado, é verdade, imagina só, né? Uma plataforma, né, aberta para o mundo inteiro e tal. É, É, é verdade. daqui a pouco o Jeff Bezos faz aí e vai tomar conta dos quadrinhos. Mas Mas, assim, essa tua iniciativa aqui da IVE, uhum. ela vai ser sempre uma web, ela vai tu pensa em imprimir alguma coisa com algum material extra, como é que tu pensou ela assim a longo prazo? Sim. Essas três histórias que estão completas no blog, Hum, a ideia nossa antes da pandemia era imprimir, né? aham, E tá, agora isso um pouco saiu dos planos, né? Mas eu estou desenhando uma outra história. opa, diga. e- que essas três histórias que estão lá são mais, elas são mais experimentais, assim. Elas Ah, apresentam os personagens, elas apresentam o universo, né? O sim, cenário onde eles estão. sim. E eu comecei que é um projeto que eu tô faz tempo, assim, que eu comecei a escrever a origem, então, né, de todo mundo. Ah, Eu vinha buscando escrever, porque um desafio para mim era escrever uma história assim com começo, meio e fim bem redondinho, uhum, uhum, personagens um pouco melhor trabalhados, né? uhum, E eu não encontrava, na área dos quadrinhos, eu não encontrava assim um curso, uma uhum, formação. Pô, tu tem formação em quadrinhos sobre tudo, né? uhum. Mas eu não encontrei muito assim, talvez tenha, mas eu não encontrei sobre como fazer uma história, né? Assim, a premissa da história. Uhum. Eu encontrei isso em cursos de escrita criativa, né? Aí eu fiz dois cursos assim de internet, né? E aí com esse objetivo de como é que eu crio uma história, né? E a minha ideia era mais essa. Então eu criei essa história e agora estou desenhando ela. Fiz o roteiro e vai ser um trabalho longo aí, né? Vai demorar um pouco. É um, Ainda mais que eu desenho, né? claro, não é, No meio de outras atividades, né? claro, claro, mas Mas um grande contexto aonde a Eve depois viria a aparecer, um prequel, assim. é Tá, isso. entendi, entendi. Porque essas histórias que tem na internet, a personagem já tá lá, né? Sim, Tipo, já apareceu e tal. já é dado. Não tem a origem dela, né? Muito. Tem menções sobre a origem dela, né? Mas aí aí eu vou. A ideia é mostrar assim mesmo, né? Não, assim, aí Aham. e mostrar o contexto, né? De onde é que Sim, saiu, assim, por sim. quê e tal. E então, assim, a gente já está meio que encaminhando para o final a nossa live. Tem mais algum Uhum. recado que tu queira dar antes de tu passar os teus contatos, as pessoas te seguirem nas redes? Então, tu tem esse projeto da IVE, que talvez seja impresso, tem esse outro prequel, que vai ser maior, que, pô, imagino que seja muito mais consistente e coerente, né? Tem que ter mais pesquisa, etc. Mais alguma coisa que tu tá ilustrando aí? Ideias tem, né? Inclusive,
me meti a escrever uma ideia lá. Eu tenho uma Sim, caixa lá, uma pasta no Word, nos meus documentos lá, né? sim. Tem uma pasta de ideias que eu vou largando ali quando aparece, né? Aham. E para depois voltar nelas, quando eu quiser fazer alguma coisa, eu volto nas ideias, ver o que tem. E acabei vendo aí outras parcerias para desenhar minhas ideias, né? Porque eu não vou conseguir desenhar tudo, né? Sim, 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 claro. Então tô buscando isso também. Então, e essa questão da tua Desculpa. necessidade que tu sentiu de como fazer, né, cara? É uma coisa estranha, assim, porque muito antes de existir o cinema, o homem já arriscava em tudo que era lugar, né, velho? E tem muito livro sobre teoria, roteiro, montagem, barará, horrores de coisas sobre cinema, assim, coisas que enchem uma biblioteca. E sobre quadrinhos tem, na proporção é mínimo, né? Tem algumas referências que É, tu pega, clássico, depois tu tem que ir para uma coisa mais acadêmica, e aí tu fica apertado, né, cara? E essa necessidade tua de como estruturar uma história, né, com começo, meio, fim, universos, personagens, características, tará, não é a primeira vez que um quadrinista, que um artista fala para mim. hum, Tem muito caminho é, ainda para. tem muita coisa. Ah, tá louco. Bom, Rafael, agora então eu quero, por fim, já agradecer a tua presença e queria que tu deixasse os teus contatos, as pessoas te acharem nas redes, pedir alguma espécie de ilustração, de commissions, comprar as tuas coisas, por favor, agora o espaço é teu. Convidar o pessoal a acompanhar aí, então, né? Eu tenho aqui meu perfil pessoal, né? O Rafael.Martins da Costa. Eu tenho meu perfil Charges e Cartoons, que é onde eu vou ali colocando as charges, assim, que são mais ou menos diárias, né? Uhum. O pessoal acompanhar o Eve Comics, YVY Comics, que Eve é uma palavra em Guarani, terra, significa terra, né? Tem aqui no Instagram o perfil, tem Facebook, estou lá também, né? Com esse meu nome, Rafael Martins da Costa. E o blog, né? evecomics.com. O pessoal pode acompanhar lá as histórias, estão lá completos, os três episódios da série. Mais uma vez te Eu agradeço agradeço a por ter me convidado. presença. Que é isso, cara. Tu é um cara bacana e tranquilo e crítico. Isso é uma coisa importante, assim, nesses momentos que a gente está vivendo, sabe? Tu ter a tranquilidade, não entrar na pilha, não entrar na pilha, entrar na tranquilidade de ser um sniper e não de rajada. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. É mira, dá o tiro certo do que ficar atirando para tudo que é lado. E tu tem essa capacidade de discernimento, assim, um olhar e um traço muito afiado. E isso eu acho muito bacana esse tipo. Agradeço muito, Legal, obrigado. que é isso. Agradeço muito a tua presença, agradeço também as pessoas que acompanharam a nossa live. E nesse momento você Legal. pode dizer uma coisa, né, Rafael? Cuidem das pessoas que vocês gostam, se protejam. Ah, mas isso não é fazer nada, não. Tu ficando em casa, cuidando das pessoas que estão na tua casa, dos teus familiares, que tu possa dar um apoio, já é um trabalho imenso. Tá fazendo uma coisa absurdamente boa, tá? Então eu deixo esse recado. Ficar em casa já é demais. Ah, por favor, por favor. Rafael, fique bem aí, Massa. cuide-se. Abração pra ti, fiquem bem por aí. Até a próxima. Obrigado aí, obrigado.